Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai continuar o nosso estudo no segundo estudo, que é sobre a criação. Acho que uma das perguntas mais feitas pelas pessoas é de onde nós viemos? Como surgiu tudo isso, né? Para onde nós vamos? Essas são as perguntas mais, talvez, significativas para as pessoas. E se a gente for analisar a beleza dessa terra, todos os detalhes, os mínimos detalhes que existem, que permitem que as coisas funcionem, desde, sei lá, a chuva, o nascimento de uma criança, a força da gravidade, muitas outras coisas, a gente vê que não tem como isso ter surgido do nada, sem um propósito. Parece que tudo se encaixa perfeitamente. Então, isso pode nos levar a pensar que existe uma inteligência por trás de tudo. E, biblicamente falando, a gente percebe que existe sim uma inteligência por trás, né? Que a Terra foi criada, a Terra, o universo foi criado através de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a gente percebe que antes da Terra ser criada, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra ela era sem forma e vazia. Eu não sei exatamente como imaginar um planeta sem forma, mas a gente pode tentar imaginar com a nossa mente limitada. E o universo, em Hebreus 11, no versículo 3, em Hebreus 11, no versículo 3, fala sobre como o universo foi formado. Pela fé, entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ou seja, todo o universo foi feito através da palavra de Deus. Deus falou e as coisas vieram a existir. E quem participou da criação? A gente vê a presença de 3 indivíduos. Em Gênesis 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a gente vê a presença de Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas em João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é que ele está se referindo a Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente vê a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a Trindade. Os 3, eles formam a Trindade, ou seja, os 3 são Deus. É como se fosse, tem aquela ilustração muito conhecida da água, né? A gente tem o vapor, a gente tem a água líquida e a gente tem o gelo. Os 3 são água, mas os 3 são formas da água diferentes. Então, são 3 pessoas diferentes, mas os 3 são Deus. E os 3 estavam presentes na criação do mundo. Em Gênesis, no capítulo 1, a gente pode ver a ordem da criação das coisas. Então, vamos ler a partir do versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus fez a luz. No versículo 6, a gente vê o que Deus faz no segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então Deus fez a separação das águas e do ar no segundo dia. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. No versículo 9, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez.
Então, no terceiro dia, Deus criou todas as plantas, as árvores, as flores e tudo que cresce na terra. No quarto dia, no versículo 14, Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então, no quarto dia, Deus fez o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas do nosso sistema solar. Então, ele fez tudo isso para fazer separação entre o tempo, entre as estações, para iluminar o dia e a noite. E foi isso. No quinto dia, Deus disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então Deus no quinto dia criou os animais marinhos e também os animais que voam, as aves. No sexto dia, Deus cria todos os seres terrestres, né? Animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E também no sexto dia, Deus faz a obra-prima da sua criação, que é o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E por último, no sétimo dia, a gente vê no capítulo 2, versículo 2, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a gente vê a ordem da criação do mundo. Cada dia da semana, ele fala todos os dias, né? Houve tarde, manhã, tal dia. Então, houve tarde, manhã é um período de 24 horas, é um dia literal. Não é um período de milhões de anos que as pessoas às vezes consideram como um dia que não é literal, né? Um dia não precisa ser um dia mesmo, né? Pode ser um período muito extenso. Não, é um dia literalmente. E foi isso. No primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia Deus separou a água do céu, no terceiro dia Deus fez todas as plantas, no quarto ele fez todos os astros, a lua, o sol, as estrelas, no quinto ele fez os animais aquáticos e as aves, no sexto os animais terrestres e o homem. Observando no dia sexto, né, a criação do homem, é uma coisa muito bonita. A gente vê no capítulo 1, versículo 26, que Deus faz o homem à sua imagem. E ele cria o homem do pó da terra. Ele faz uma coisa diferente, né? Nos outros dias da criação, ele apenas fala e as coisas vão se formando. Mas quando ele cria o homem, ele mesmo vem, pega barro com água, terra com água, barro, e molda o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. E aí ele sopra o fôlego da vida e o homem se torna uma alma vivente, né? Ele passa a viver. Então a gente percebe como o homem ele é especial para Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 2:8 a gente vê que Deus deu um presente para o homem. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus planta um jardim e faz um lugar especial, né? A primeira casa ele faz para o casal, Adão e Eva, e coloca eles lá para cuidarem, para viverem ali. Mas tinha uma condição para eles poderem continuar vivendo naquele lugar. No capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, sabendo do risco que o homem tinha de pecar, porque o pecado já tinha surgido em parte dos anjos, e isso é uma cena para o próximo capítulo, mas ele, sabendo disso, ele deixou um teste para os seres humanos,
para ver se eles seriam fiéis a ele. Então ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá e eles podiam comer de todas as árvores, menos daquela árvore, senão eles teriam que sair daquele lugar maravilhoso que era o Jardim do Éden e eles morreriam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês.